R$ 4.400. Líquido, né? Eu recebi uma promoção, depois recebi outra promoção, meu salário aumentou também. E eu não conseguia quitar minhas dívidas. Meu salário aumentou, assim, vamos dizer, em 50%. E eu não conseguia quitar meus débitos, apesar do meu salário aumentar. Então, eu comecei a pensar, meu Deus, o que é que eu estou fazendo, né? Apesar de ter mais dinheiro, eu não estou conseguindo fazer meus pagamentos. Eu não conseguia pagar minhas dívidas, né? Então, eu cheguei num processo que a gente não conseguia sair para comer alguma coisa fora, a gente não conseguia viajar, a gente não conseguia fazer o cabelo, uma unha, essas coisas assim básicas. Eu não estava conseguindo fazer, porque eu fazia uma dívida para pagar outra dívida e acabava naquela bola de neve de cheque especial e de cartão de crédito. Cheque especial, pagava um cartão para cobrir outro, era assim. Então, eu já consegui negociar dois cartões de crédito, né, que eles estavam em T1, né, eles estavam atrasados um tempão. Um dividi para 24 vezes e outro dividi para 10 vezes. Eu devia R$ 1.200, então eu paguei 10 vezes de 120. Então, 0% de juros nas duas dívidas que eu estava atrasada há mais de 90 dias. Primeiro, eu queria que você se apresentasse, falasse seu nome, de onde você é, você tem filho, você é casada, se apresenta aí pra gente. Então, meu nome é Edjane, né? Eu sou aqui do estado de Sergipe, servidora pública. Eu tenho meu companheiro, né, há 15 anos, tenho uma filhinha de 12 anos e estou aqui na luta, né, diária de todos os dias, buscando melhorar cada dia nesse processo. E conta pra mim, como é que foi que você me conheceu? Eu sempre gosto de saber, porque muita gente chega aqui por causa dos meus anúncios, né? Como é que foi pra você? Como é que você me conheceu? Foi anúncio também, né? Nessa minha busca por uma melhoria na minha condição financeira, né? Principalmente a questão do endividamento, que eu estava no processo. Então, eu estava buscando alternativas para vencer essas dívidas que eu tinha. E eu não conseguia, né? Tinha fases que eu tentava e parava e voltava. E foi numa dessas fases que eu estava de buscar melhoria para a minha questão financeira, principalmente o endividamento. Que num desses cursos, o que eu sempre via, né, nas redes sociais e na internet, é que eu tinha que procurar uma renda extra. E num desses cursos de renda extra, né, que eu estava procurando, né, e me aperfeiçoar para ver se encontrava algo que pudesse me possibilitar essa renda extra, eu vi um banner seu, né, num desses cursos, né, por coincidência. Alguém falou, o curso era de renda extra, mas aí o professor falou sobre você, que você estava ajudando, e era exatamente aquilo que eu estava procurando, era mais quitar minhas dívidas. Eu queria renda extra para quitar a dívida. Eu disse, mas ela só fala de dívida. Então, eu acho que eu vou nela. Porque ela não, assim, era assim, a consequência, no caso, era renda extra para eu quitar as dívidas, mas você falava como quitar e sobrar ainda dinheiro. Eu disse, então ela vai juntar aquilo que eu quero, não só uma coisa só. Eu disse, então eu vou nesse curso aqui, não vou nesse não. Aí desisti da renda extra e fui buscar e da GL. Olha que coisa, né? Eu sei que você está falando do professor Ezequiel, que é um querido. Isso. Inclusive, eu vou lá no evento dele final do mês, esse mês agora que vai entrar. E eu até entrei um pouquinho na live dele agora, e é muito louco isso, porque isso vem de um pensamento, né? A próxima pergunta que eu ia te perguntar é essa, que tipo assim, qual é que você estava procurando na internet? Você já me respondeu aqui quando você me encontrou. Ou seja, você estava procurando mais dinheiro. Você achava que você precisava de mais dinheiro, né? Isso, porque eu não conseguia quitar minhas dívidas porque eu não tinha dinheiro para isso. Foi isso que eu aprendi, que eu tinha que ter dinheiro para quitar as dívidas, mas assim, nunca pensei que podia quitar as dívidas de maneira diferente, sem ter mais dinheiro com o dinheiro que eu tinha. Aí foi isso. E é isso que eu quero explorar um pouquinho agora com você, para você contar pra gente. Tem uma galera aqui, inclusive seus colegas, né? Eu tava com seus colegas um pouquinho antes da turma 18, que eles estão em implementação agora, e eu falei, cara, vocês vão aprender muito com a Edjane, porque ela é uma aluna, assim, que foi fora da curva, assim, ela foi muito fora da curva, acima da curva, na verdade, do teu nível, assim, de empenho, e eu achei muito interessante, eu acho que vai linkar com isso. Cara, Edjane, o que você estava vivendo na prática? O que acontecia com você
lá em janeiro, talvez até antes ali, que você já estava desesperada procurando uma solução. Como é que estava a tua vida há um tempo atrás? Então, estava desestruturada, assim, financeiramente, que chega ao emocional, que vai chegando na relação mesmo conjugal, vai chegando em todos os processos, porque meu esposo, ele é bem mais organizado que eu, né, e eu acabei levando ele para uma situação também, com relação, porque eu não era descontrolada, apesar dele receber um pouco menos que eu, mas assim, eu era descontrolada, e ele que estava fazendo, sustentando a casa praticamente assim, com alimentação, tudo, ele fazia isso. Mas, assim, os meus débitos, eu não estava conseguindo quitar, entendeu? Que é o financiamento da casa, coisas que a gente divide, né, em comum. E eu não estava conseguindo quitar isso, apesar do meu salário. Eu recebia promoções dentro do meu trabalho, né? O meu salário aumentava. Eu recebi uma promoção, depois recebi outra promoção, meu salário aumentou também. E eu não conseguia quitar minhas dívidas. Meu salário aumentou, assim, vamos dizer, em 50%. E eu não conseguia quitar meus débitos, apesar do meu salário aumentar. Então, eu comecei a pensar, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Né? Apesar de ter mais dinheiro, eu não estou conseguindo fazer meus pagamentos. Eu não conseguia pagar minhas dívidas, né? Então, eu cheguei num processo que a gente não conseguia sair para comer alguma coisa fora, a gente não conseguia viajar, a gente não conseguia... Porque o dinheiro só era mesmo para alimentação, para as coisas básicas do dia a dia. Eu não conseguia fazer um cabelo, uma unha, essas coisas assim básicas. Eu não estava conseguindo fazer, porque eu fazia uma dívida para pagar outra dívida e acabava naquela bola de neve. Né? Eu tenho um processo de educação financeira muito ruim, de base mesmo da minha família. E eu não conseguia, desde os 18 anos que eu recebo dinheiro, eu sou assim, eu não me via outra pessoa. Né, antes de conhecer o método mesmo em si, né, eu queria sair daquele personagem, que eu entendo que era um personagem que aquilo não era eu mesmo, eu sou essa de hoje, né? Entendeu? Aí eu queria me livrar dessa pessoa, viu? Aí eu queria me livrar disso, eu não estava aguentando mais, assim, eu tinha, como eu disse a vocês, eu vou falar logo agora, assim, tinha uma geladeira, nossa geladeira de hoje que a gente queria trocar há muito tempo, né, eu coloquei até na comunidade para vocês verem, que eu não podia comprar uma geladeira porque eu não tinha um cartão de crédito, uma geladeira, parece besteira para alguns, né? Mas para quem não tem um cartão de crédito de 3 mil, que nós tínhamos um cartão de crédito de R$300, R$400, esse era o nosso limite de cartão de crédito que a gente tinha. E eu achava pouco, porque para mim eu só me via com cartão de crédito, utilizando cartão de crédito, eu não me via fora do cartão de crédito. E como eu não tinha, aí a gente não tinha limite para comprar uma geladeira e meu esposo não gosta de pedir nada a ninguém, assim, de pedir. E a gente não tinha dinheiro para comprar o gás da geladeira que hoje, ele teve que pagar o gás da geladeira para colocar. É assim, e foi uma conquista que eu tive, assim, que eu achei interessante, que eu recebi um dinheiro extra que eu não estava esperando, e eu consegui comprar essa geladeira, sabe, depois do método. Então, para mim, foi muito importante isso. Assim, foi gratificante. É uma coisa que eu quero contar a tua jornada toda pra galera aqui, mas é uma coisa que pode parecer tão boba, mas só quem tem uma geladeira ruim em casa, aquela geladeira que fica suando, que não gela as coisas, só quem passa. E detalhe, né, Edjane, se você não se importar, eu queria que se você não se importar, tá? Que se você falasse quanto é que você ganha por mês. Você se importa de falar? Eu te coloquei na berlinda aqui. Líquido. Não, líquido. Hoje meu contra-cheque, eu tenho meu contra-cheque hoje, por coincidência, R$4.400. Líquido, né? É, líquido. Então, e você ganhar 4 mil e poucos reais líquido, porque descontos consignados, imposto de renda. Isso. E você tem uma geladeira caindo aos pedaços. E para ganhar. Então. E eu ia até te perguntar isso, sabe? O que foi que aconteceu, Edjane? Teve uma coisa, assim, um fato que você falou assim, cara, que foi o seu dia do chega, o seu fundo do poço, que você falou, cara, eu não aguento mais passar por isso. Foi a geladeira ou teve outra coisa? Não, assim, eu acho que não teve algo, foi um acúmulo de coisas, né? Foi um acúmulo de coisas. Eu estava assim, num dia péssimo, eu disse, meu Deus, o que é que está acontecendo comigo? Eu sentei, todos os dias eu pedia, assim, peço, né, a Deus fé, sempre pedia fé, que eu não acreditava muito, assim, muitas das coisas, sou um pouco cética para determinadas coisas, mas estou aprendendo um pouco a ter mais fé. E nesse processo foi que eu entendi que eu necessitava de uma mudança em mim mesma, sabe?
assim, foi um acumulado de coisas, de não poder ir, de depender dos outros para você ir em algum lugar, de todo dia estar ouvindo aquela coisa, rapaz, eu não acredito que você, assim, porque no trabalho eu sou uma pessoa organizada, todo mundo, ninguém nunca imagina, eu tô aqui, mas até para dizer que as pessoas que vocês às vezes acham que tão certinha, tão tal, e não consegui me controlar, isso me incomodava muito. Entendeu? Aí, assim, eu acho que entendo que não teve um ápice, mas foi um acúmulo de coisas que eu cheguei um dia e disse, isso não dá mais pra mim, sabe? Foi isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você me trouxe uma coisa que me deu curiosidade. Qual que é a sua função no seu trabalho? O que você faz lá? Eu sou agente de polícia penal. Certo. Antigo agente penitenciário, mas eu estou no cargo diretivo. Eu sou diretora de uma unidade prisional. Entendi. Então você acaba sendo uma referência para as pessoas, né? Isso mesmo. Não, é porque eu não sei como é que você se sentia. Eu queria te ouvir isso. Agora eu entendi. Você é chefe, vamos assim dizer, né? Isso. Você é chefe e você se sentia meio assim impostora de você ser uma pessoa fodona lá no seu trabalho, mas que não conseguia gerenciar as próprias contas de casa? Isso. Uhum. Ai, que doido. Que eu tenho que gerenciar, né, as minhas, assim, o trabalho em si, eu não gasto isso, não faço aquilo, não sei o que tal, né? Apesar, assim, as pessoas deixam muito, por ser servidor público, às vezes acham que o dinheiro é do Estado, o dinheiro é do governo, não sei o que. Eu não, o dinheiro é nosso, nós pagamos impostos, a gente tem que zelar pelo que é nosso. Eu tenho essa visão, eu sou uma servidora pública para o meu público. Você é mão fechada nos gastos lá isso. Entendeu? Eu tenho que esse controle. E eu não imaginava isso, é uma coisa da tua história que eu não sabia. Por quê? Eu me senti uma impostora, assim. Eu imagino que não seja a dor comum de todo mundo, mas eu me senti uma impostora. Eu era gerente de banco, formada em contabilidade, ainda estava formando, mas formando em contabilidade, minha conta sempre no vermelho. Então eu passei muito por isso. Hoje o pessoal dá um nome bonito pra isso, que é síndrome do impostor, que é até eu não sei se é um CID, mas o pessoal fala, você se sente meio impostor, né? Mas é quando você prega uma coisa e você não vive aquilo. Então eu pregava investimento, minha conta sempre no vermelho, eu pagando juro pro banco. Então era muito difícil pra mim isso. Mas vamos lá, agora me conta o seguinte, sabe o que é uma coisa muito engraçada? É que eu sempre pergunto pra vocês como é que tava a vida de vocês antes, e vocês meio que dão uma deletada, vocês esquecem. Eu queria que você me contasse, Edjane, o que acontecia no dia D, que é o dia do pagamento. O que acontecia? Conta pra gente, como é que tava a tua conta, como é que era na prática? Pronto, assim, hoje, meu salário hoje é esse valor, né, com os consignados. Então antes eu recebia, a depender do mês, né, 1.800, R$ 2.000, era esse valor que eu recebia. Só que quando eu recebi, esse valor estava no contra-cheque, né? No contra-cheque, era 2.000 e pouco, alguma coisinha assim. E quando eu recebia, ele vinha, aí ficava negativado 60 centavos. E aí o cheque especial cobria, né? Aí, ou seja, aí eu ficava negativada o mês todinho, porque o cheque especial cobria, eu ficava negativada quase R$ 3.000, porque eu vivia do cheque especial. Era assim. Aí quitava minhas coisas, né, os cartões de crédito que eu tinha, e com esse valor do cheque especial, e ficava devendo o cheque especial todos os meses. Era isso. Assim, eu estava vivendo e pagava o básico, né, o básico, e mesmo assim, vivendo do cheque especial, eu não conseguia evoluir, não conseguia avançar, não conseguia pagar nenhuma dívida, não conseguia fazer nada. Eu vivia assim nessa bola de neve, do cheque especial e de cartão de crédito. Cheque especial, pagava um cartão para cobrir outro, era assim. Você lembra qual foi a primeira vez assim que você usou o negativo? Você lembra como foi a primeira vez que você entrou na bola de neve do negativo? Porque tem duas bolas de neve, a do cartão e a do negativo, e tem a dos empréstimos também. Você lembra como é que foi, ou foi um pouco a cada mês? Não, foi um pouco a cada mês. Eu vivi isso quase esses 20 anos todos. Eu sempre vivi assim, muitos anos vivendo assim. Porque assim, eu aprendi dessa forma, não é? Assim, não é nada irreal, não. Mas assim, minha base familiar, a gente vivia assim, né? Nessa questão de estar com vários débitos, com pessoas, com banco, desde meu primeiro emprego, desde os 19 anos. Né, que eu entrei no Estado depois, mas desde os 19 anos assim, era cheque especial, eu pegava cheque, pegava
Aí era assim, a vida toda. Eu não me via diferente disso. Eu lembro que você contou isso pra gente na comunidade, Isso. né? Eu não vou dar spoiler aqui, mas eu lembro que você contou assim, em quase 20 anos, né? Não, é de serviço público, né? De serviço público eu nunca, assim, a questão da conta salário, né, tal. Então, 20 anos foi a primeira vez que eu recebi o salário integral, né? Foi com a questão da restituição também. Eu não lembro quando foi que eu recebi minha restituição integral. Isso vou receber esse ano agora. Restituição do imposto de renda, porque eu sempre antecipava. Ela sempre vinha faltando alguma coisa, porque eu sempre antecipava. Mas foi a primeira vez que eu recebi a restituição integral. Vou receber, né? Porque é dia 29 agora, no outro dia 29. Você vai receber a restituição do imposto de renda. Integralmente. Então, assim, a minha vivência toda é de dívida, né? Assim, foi, né? Espero que não volte mais. Mas, assim, a minha vivência, desde que eu me vi, assim, no meu primeiro emprego, que eu já trabalhei no comércio, já trabalhei na indústria, e sou concursada a serviço público tem 20 anos, né? Tenho 29 anos de função aí. É engraçado. Hoje, por ter feito uma live, né? Falando sobre você não precisa de mais empréstimo, me veio assim, de lembrar, né? Que com 17 anos, aconteceu isso comigo também. Com 17 anos, eu tive que começar a trabalhar. Com 16 eu comecei a trabalhar, mas com 17 anos eu precisei me emancipar. Eu emancipei antes dos 18, né? Porque eu precisava abrir uma conta em banco. E eu tive que me emancipar porque meu pai e minha mãe tinham nome sujo. E eles não podiam abrir. E o Banco Itaú não aceitou que a minha conta fosse aberta com meu pai e minha mãe com nome sujo. Conta salário naquela época ainda não existia. Ainda não era 2006. Eu acho que isso foi em 2000. Isso foi até já existia a lei da conta salário, mas não era tão forte. E aí o Itaú falou assim, ó, não tem como abrir sua conta, seus pais estão com o nome sujo, eles não têm como ser seus responsáveis, você vai ter que emancipar. E aí o que eu fiz? Um empréstimo com a minha sogra. Então, quando eu me vi até chegar nos 100 mil reais, de dívida, foram 6, 7 anos. Então, você foi igual, foi 20 anos vivendo assim, não teve não foi assim, reformei a casa e fiquei endividada. É uma vida inteira vivendo devendo. Não, é uma vida inteira. É uma vida inteira que é algo que como se fosse natural, comum, né? Algo comum. Mas que chega um momento que você vive nesse natural, mas chega um momento que você diz, epa, não é por aí não. Isso aí tá dando errado, né? É quando você começa a conversar com outras pessoas, né, meu marido sempre falava disso, rapaz, Jane, vamos deixar um dinheiro guardado, vamos fazer isso. Ele sempre conversava comigo, mas eu acabei envolvendo ele no meu processo de endividamento. Eu ia te perguntar isso. Eu percebo, tá? Talvez eu esteja errada, me corrija se eu estiver errada. Mas eu percebo que algo que mexe muito com você, que estava te causando sofrimento, era você ver que os seus erros não estavam espirrando só em você mais. Estava espirrando nele. Fala um pouco disso pra mim. E na minha filha também, né? E na minha filha também. Né, porque de alguma forma eu percebia que às vezes ele não tinha condição de fazer determinada coisa, que eu disse, rapaz, eu queria fazer isso. E ele queria fazer, ele não tinha condição de fazer aquilo naquele momento. E ele dizia, se você tivesse guardado, você podia fazer, né? E gerava esse conflito. Minha filha, principalmente também por conta da escola. Aí às vezes eu não conseguia pagar a escola dela porque a escola ficava comigo. Aí eu juntava o ano todinho, aí ia atrás de empréstimo, ia atrás de alguém para pagar a escola dela. Era bem complicado. E essa questão com ele, né, principalmente dele entender esse processo, né? Que agora ele tá. Eu até perguntei, Ronaldo, quer vir ver a que idade? Aí ele, não quero participar da entrevista, não. Eu ia te perguntar isso agora, né? Eu vou entrar aqui agora para você me contar um pouquinho. Porque eu quis reforçar aqui um pouco mais a coisa de você que você não acreditava que era possível para você, mas você teve 2 problemas para começar esse caminho. E o primeiro deles foi de você falar assim, nossa, então, será que eu vou conseguir? Então, foi esse problema mesmo, de eu achar que eu não ia conseguir, não. Que como outras tentativas que eu já fiz, né? Que eu até pagava o cheque especial, porque eu sabia que era dívida com juros mais altos, tal, isso eu sabia. Mas assim, eu não conseguia
ficar, né, no processo e acabava deixando para lá e quando eu me via já estava de novo na bola de neve. Aí esse medo de falhar novamente era o que me fazia não tentar mais, entendeu? De não prosseguir. Aí esse medo de falhar, de, meu Deus, será que eu vou conseguir dessa vez? Mas assim, eu fui numa força tão grande que eu disse, meu Deus, eu preciso de mais fé em mim mesma. E eu acho que eu mereço. Eu mereço, assim, acabar com isso, acabar com essas dívidas da minha vida. É isso que eu ia te perguntar. Eu achava que eu não merecia, eu acho que eu merecia aquilo mesmo que eu estava vivendo. Aí teve um momento que não, isso não é pra mim, não. Isso aqui não é pra mim, não. Bonitinha. É muito engraçado, porque tem uma coisa que a gente fala que é a formação do imaginário, né? Eu falo muito isso por causa... Hoje eu vejo nas crianças. Então, assim, a minha sobrinha perguntou assim, eu falei assim, o dia engole a gente. Eu falei essa expressão, né? Do lado. Aí ela olhou pra mim assim, ô Dinda, o que é o dia engolir a gente? Por quê? O imaginário da criança está sendo formado. E quando você vem de uma família que é enrolada já financeiramente, no seu imaginário só existe aquilo. Não existe prosperidade, não existe vida boa, não existe viagem, não existe churrasco, não existe pizza no final de semana. Eu não tenho nenhuma lembrança da minha infância de coisa assim. Então, para você acreditar que existe um mundo sem dívida, é do tipo assim... Eu fico vendo como que a minha sobrinha acha estranho pessoas que moram em casas. Porque na vida dela só existe apartamento. Ela fala, nossa, aqui é uma casa? Por quê? Ela só conhece apartamento. E aí você vê com relação ao dinheiro é muito parecido. E cara, Edjane, o que fez você acreditar em mim, sendo que você não acreditava nem em você? Isso. Eu fico curiosa agora. Aí foi nesse processo. Eu disse, meu Deus, eu tenho que acreditar em alguma coisa, eu tenho que me apegar a alguma coisa. Eu disse, não, ela fala aquilo que eu quero, que é pagar minhas dívidas e sobrar dinheiro. Aí tá certo. Aí foi bem na semana que estava começando a semana Mais Dinheiro Zero Dívida, né? Aí eu disse, eu vou participar. Aí peguei um caderninho, né? Comecei minhas anotações, que ela tá aqui, ó, do meu lado, minhas anotações. Depois você mostra pra gente. Olha lá. Aí eu peguei um caderninho e disse, não, vou acompanhar. E comecei a acompanhar e vi o que foi que eu acreditei em você, foi sua empatia. De você se colocar no lugar da gente, de você entender nossos problemas dos endividados, não nos taxar, porque assim, taxam tantos endividados que são, como é que eles... Que não pagam porque não querem, que não sei o que, de caloteiro, é tanta coisa que a gente ouve, né? Até ouvi num dia de negociações, porque a senhora não pagou, não sei o que, de forma até grosseira, que eu até fiz uma denúncia ao SAC, que a gente aprende a fazer isso também, né? Porque a maneira como a atendente me tratou foi de maneira bem grosseira. Mas assim, essas coisas que a gente ouve, né? E eu vi que você na semana que eu acompanhei, né, até eu participei de uma live com você, né, dentro da semana, você explicando porque eu estava ali naquele momento. E assim, a sua fala comigo foi uma fala de empatia. E eu sinto isso em você. E sinto que você me acolheu naquele momento, né? Um momento que eu estava procurando assim, forças para seguir. E você, naquele momento, me acolheu durante a semana. Mais Dinheiro Zero Dívida. Então, por isso que, de alguma forma, eu disse, não, eu vou continuar aqui e vou fazer, e vou fazer o curso. Assim, eu não sei como, mas eu quero fazer com ela. Assim, quando eu me apego, a pessoa às vezes não é na questão do curso, porque um curso é desse jeito, mas é quando a gente cria esse movimento de empatia, essa força, essa energia. Aí eu acho que assim, a sua energia, ela veio de forma muito positiva para mim, principalmente pelo processo de empatia. Fico grata de ouvir isso, porque eu estava falando com os seus colegas agora há pouco, falando para eles que a gente estava falando sobre desânimo, né? Porque a gente desanima. Você já desanimou no processo, a gente vai falar um pouco disso agora. E eu falei para eles, né? Eu falei assim,
como é que a gente vence o desânimo? E aí eu fiquei feliz de te ouvir. Eu não vou entrar muito no que eu tava falando pra eles, mas eu tava falando pra eles o quanto que a internet, essa exposição, assim, não é nata pra mim. Eu sou tímida pra caramba, eu não gosto de festa, eu não gosto de um monte de gente, eu sou muito na minha. Eu sou muito caseira, muito quietinha. Eu sou expansiva, eu falo bastante, mas a internet me fez ficar mais assim. Mas eu falo pra eles, cara, a internet é desconfortável pra mim. Não é um lugar que eu, tipo, navego de boa, porque é uma exposição muito grande. E eu ouvir você me faz lembrar algo que eu quero até falar para as pessoas que estão assistindo, né? Quando eu tinha dívida, Edjane, eu me culpava muito. Eu me culpava muito. Eu já me cobro muito naturalmente, mas eu me sentia tão culpada. Eu pensava assim, cara, que caralho que eu fiz com a minha vida. Então, é claro que a gente errou. É claro que a gente errou. Quando eu fiz dívida, eu errei. Você, quando você não sabia ali. Mas a culpa não é toda sua, sabe? Você tem aquela coisa de, pô, eu não recebi educação financeira na escola, nem na faculdade, nem no trabalho, nem em lugar nenhum. Meus pais não sabiam disso, nem se falava disso. E aí eu fui fazendo, cara, e eu demorei pra me dar conta. E o que eu falo é, trocar a culpa por responsabilidade foi o que você fez. E quando eu falo sempre aqui, a culpa não é sua, a culpa não é sua, não é pra dizer assim, ó, você pode ficar de boa aí, né? Que não é, cara. É muito difícil alguém tá com dívida. Às vezes as pessoas deixam de pagar a dívida, dão o calote, porque não tem o que fazer. É raro. Tem gente filha da puta, tem. Mas essas pessoas não me seguem, elas estão vivendo a vida delas, entendeu? Então eu fico feliz de ouvir isso. Só que agora eu queria que você contasse, por quê? Eu acho que as pessoas têm uma ideia de que assim, ela entrou no curso da DAGE e aí foi pé nas costas, sombra e água fresca. E eu queria que você contasse o que aconteceu com você. Você hoje até aparece na Semana Mais Dinheiro Zero Dívida. Eles vão ver lá que tem um exemplo de uma negociação que você fechou bem rápido. Mas o que aconteceu na tua vida que quando você entrou? Quais, assim, o que aconteceu? Quais foram os desafios que você teve? Conta aí pra gente. Foi mais um desafio, assim, dos meus medos. Com relação a, apesar de eu trabalhar num sistema de segurança pública, né? Assim, os meus medos de enfrentamento com relação a coisas que eu acreditava que eu não poderia mudar, que eram imutáveis, né? Principalmente com relação, não, você só tem o seu banco, se eu perder, se eu tirar o meu dinheiro daquele banco, eu vou ficar sem salário, assim. Essa coisa você ensina que a gente pode fazer de maneira diferente. Então, o primeiro foi vencer o medo e enfrentar o meu banco de conta salário. Então, foi enfrentar a mim mesma, que é algo tão simples, você coloca como algo tão simples, mas assim, eu para fazer um Bacen, ou estar criticando junto ao Banco Central, ao Procon, que tem todo um processo que a gente faz, né? Aí eu dizia, será que vai dar certo? E você, vai direto para Procon, Jane, vai direto para Procon, vai direto a você nas aulas. Não espera não vai dar certo, não sei o quê. Aí quando eu fiz a primeira vez, né, e que eu fui ouvida e que deu certo, que foi a questão da mudança da conta salário, que eles não estavam querendo me fazer a conta salário, né, o banco não estava autorizando. E que eu vi lá, quando eu vi o meu salário integral, sem os descontos, né? Que eu consegui passar para boletos, empréstimos, tudo, depois de você estar puxando a orelha muito. Então, eu consegui, assim, ter alguém para segurar na sua mão e dizer, vai que você vai conseguir, faça, siga o método, não faça diferente. E você, nas aulas que eu acompanhava toda isso, porque eu acompanhava as aulas que tinham as segundas-feiras, as quartas-feiras, e ouvia meus colegas também, né, que via, às vezes meus colegas tinham problemas mais sérios que os meus, e meus colegas conseguiam, a gente, é uma rede, a gente tá junto, né, aí eu disse, poxa, meu colega foi lá e eu tenho que ir também, eu tenho que ir, aí eu protelava, não vou hoje, vou amanhã, e eu protelava, não, professora, eu não fui não, mas eu vou, tal, porque eu ficava um pouco temerosa de fazer, né, e não dar certo, e de alguma forma meu salário ficar suspenso, eu disse, meu Deus, vai acontecer alguma coisa. Mas aí você dizia, faz, Adjane, vai dar certo, faz, Adjane, vai dar certo. E quando eu vi meu salário lá todo integral, né, que os descontos não vieram no contra-cheque, não era debitado direto, né, eu tinha que pagar de forma avulsa, e eu podia mexer no meu salário, fazer o que eu queria com o meu salário. Assim, para mim foi muito importante aquele processo da conta salário, que assim, foi um medo que eu venci. E hoje, se alguém me faz alguma coisa, eu já consigo
fazer minhas negociações, assim, estou aprendendo ainda um pouquinho, mas vou lá nos vídeos, você percebe, eu volto nas aulas, né, e assisto as aulas novamente, apesar de estar 4 meses no método, eu podia deixar para lá, mas eu volto nas aulas, vejo que técnica utilizar, como utilizar a técnica, leio as apostilas novamente, e estou fazendo assim o processo. Mas tem desafio. Teve desafio. E eu lembro muito, para você, eu lembro uma fala que eu queria que você contasse pra gente. Você falou pra mim assim, ó, Dagi, foi muito estranho ser atendida no banco, as pessoas me chamando pelo nome. Conta essa história. Como é que foi que esse jogo virou do banco te atender? Foi no dia da minha primeira negociação também, né? Foi quando eu tinha feito ouvidoria e feito o Bacen. Eu sempre era atendida no guichê normal. Aí, nesse dia, eles me chamou o gerente mesmo, subgerente da agência, que é a agência central, a minha agência, a agência central, né? É um monte de gente, todo mundo transita lá por essa agência. Aí eu fui, eles me chamaram, eles falaram, né, da conta que eu tinha separado os meus créditos, que não eram os créditos não, os contra-cheque não, esqueci agora, os empréstimos. Pessoal. Os empréstimos, isso, os créditos pessoais, que eram os empréstimos que não eram consignados, né, que eu pedi para passar para boleto, eles não vinham mais no meu contra-cheque, eles não eram debitados no meu contra-cheque e nem da minha conta corrente, eu pagava via boleto. Aí eu tinha conseguido isso, aí eles foram lá para perguntar, para conversar comigo, e eu fui solicitar esses boletos, né? Fui solicitar. Quando eu cheguei lá, não, a senhora disse que foi um furdunço na agência, porque todo mundo sabia que fui eu que tinha feito contato com o Bacen, né? Que ninguém sabia como resolver essa questão dos boletos. E nesse dia, eu acabei conversando com eles sobre a questão do cheque especial, e foi quando eles já me ofertaram uma proposta que eu pagava 8% ao mês do cheque especial. E paguei 1,54, que eu não esqueço de juros, né? Que era esse valor que eu pagava por mês de cheque especial, ou seja, eu tinha uma dívida que eu todo mês pagava R$ 230 só de juros, né? E passei a pagar de parcela 320, isso porque também eu juntei um empréstimo que eu tinha, que tem um empréstimo que tem o cheque especial, né? Troquei dívida, né? Que a gente não costuma isso, troca de dívida, troquei uma dívida que eu pagava praticamente 8% ao mês, para uma dívida que eu pagava 1,50, e acabei quitando o cheque especial só nessa conversa que eu fui para pegar um boleto, e o gerente me recebeu tão bem, de tal forma que eu acabei quitando 2 dívidas de uma vez, nesse dia que eu fui lá na agência. Estou tentando quitar mais 2, mas vou conseguir. Vai, e assim, é isso que é louco, e assim, talvez a galera que tá assistindo a gente, tá assim, como assim? Mas percebe, o jogo virou. Antes era ela. Você já tinha escutado aquele famoso, não tá tendo essa opção, senhora? Não tem o que fazer? Isso, várias vezes. E antes de chegar o gerente, né, a gente ouviu, não posso fazer nada. É desse jeito, o sistema não muda, o sistema não transforma para boleto, senhora. É automático. E eu acho que tem gente do próprio banco que não sabe disso. Eu acho que tem colegas do próprio banco que não sabem disso, porque eles falam de uma forma tão firme, né, de que não existe essa forma de pagar cheque especial do servidor público, ou cheque especial, crédito consignado, crédito não consignado, né, que é o CDC, em boleto, que eles dizem, não tem, mas conseguiram, né? De repente eu estava lá, estou pagando não, porque ele está em T1, mas a gente está em processo de negociação, né? Mas que ele foi sim para boleto, né? E hoje ele não vem descontado. E eu cancelei todos os débitos automáticos, porque no processo ela ensina, professora, não é só assim, você vai lá e cancela, tem todo um processo para você chegar chegar a boleto, né? É que assim. eu chamo isso do segundo pilar. Vocês vão conhecer isso lá na Semana Mais Dinheiro Zero Dívida, quem está assistindo a gente. Mas o que acontece? Quando você se prepara para negociar, um efeito colateral é o banco te ouvir. Você não proteger o salário não é resolver a dívida, mas é um passo que faz o banco te ouvir. O banco fala, peraí, quem que é essa pessoa que está aqui, que sabe das coisas, que sabe das resoluções, que sabe o que é certo e o que é errado, e num pedido de proteção de salário, você se livra de uma dívida que você estava pagando 8%, renegocia empréstimo.
E detalhe, né, Edjane? Você ficou morrendo de medo que você tinha errado. Isso, Você foi. ficou morrendo de medo. Eu lembro que eu li você Foi falando no assim, comecinho do curso. Será com que eu fiz quantos certo? dias? Isso que eu ia te falar, você lembra com quantos dias que você já teve esse primeiro resultado? Foi dia, eu tenho aqui a data direitinho, mas eu acho que foi uns 20 dias mais ou menos, porque foi bem rápido. Vou Não tentar foi achar demorado, também. não. Para dizer o dia exato, viu? Eu vou tentar achar também. Eu iniciei 14 de fevereiro, e isso aconteceu. Ó, Eu botei aqui, eu fiz uma anotação direitinho. peraí que eu também vou achar. Perfeito. Porque você Dia recebeu seu 22. primeiro salário em... Foi dia 22/3. Foi dia 22 do 22/3. 3. Foi Eu menos de um comecei mês. 14 de fevereiro, eu comecei 14 de fevereiro o curso. Foi menos de um mês, seu salário já estava sobrando e você já tinha negociado a dívida que mais tirava seu sono. Isso, que era o cheque especial, era. Isso mesmo. Cara, e eu quero te perguntar uma coisa agora, curiosidade minha, né? Porque assim, além desse resultado, que foi logo no começo, você teve outras conquistas. E eu queria que você contasse pra gente quais foram os resultados que você já teve até aqui com o método Mais Dinheiro Zero Dívida. Eu tô com eles aqui na comunidade, porque você é uma aluna exemplar na comunidade que, de fato, contribui, divide, vai lá e posta seus desafios. Então, eu quero que você conte um pouquinho pra mim quais foram os resultados que você teve até aqui. Então, eu já consegui negociar dois cartões de crédito, né, que eles estavam em T1, né, eles estavam atrasados um tempão. Aí eu consegui negociar 2 cartões de crédito, sendo que os dois, 0% de juros. O valor que eu paguei, assim, que eu devia mesmo, tipo, eu fiz uma compra no valor exato, mas eu não lembro bem agora. A compra que eu fiz foi R$1.000, R$1.000 eu estou pagando e dividi para 24 vezes e outro dividi para 10 vezes. Eu devia R$1.200 em um, estou até com os números, né? Eu devia R$1.200, então eu paguei 10 vezes de 120. Então, 0% de juros nas duas dívidas que eu estava atrasada há mais de 90 dias. Foi mais de 90 dias de atraso e eu consegui negociar essas dívidas assim, num valor que hoje eu posso pagar, que hoje eu estou quitando meus débitos. Assim, dizer também que consegui pagar o método todo, graças a Deus. Que eu fico feliz também, que eu disse isso aí é de honra. Fico muito feliz, que foi assim, meu primeiro desafio. E outras dívidas, né, outros débitos. Sim, esses dois que foram as dívidas que eu tinha. Estou com algumas ainda, mas que estou lutando aí para quitar as demais. Mas essas duas foram importantes. E minha geladeira. E a história da geladeira, né? Você me autoriza a mostrar? Tem mais outra? Você me autoriza a mostrar pra turma aqui? Eu vou mostrar, gente, porque é muito bonitinha ela. Olha aqui, ó, o post que você fez da geladeira, gente. Ela é muito fofa. Olha lá, ó, a geladeira dela tá de... Você não postou a sua geladeira nova. Então, assim, ó, aqui, ó. Ela tinha dinheiro guardado. Ó, aqui o dinheiro sobrando. Ela resgatou da aplicação para comprar uma geladeira nova para ela. Ela colocou aqui. Isso aqui foi dia 15 de junho, faz um mês que aconteceu. Então, assim, muito bonitinho que foi esse seu compartilhamento. Emocionou todo mundo. Eu coloquei assim para guardar o dinheiro, porque assim, você nas aulas ensina, né? A gente, quando tiver uma negociação, um preço bom, vocês peguem, aproveitem. Aí eu guardei para isso, mas eu disse, não, isso está me incomodando muito com essa geladeira. Aí chegou a oportunidade, eu disse, não. E aí meu marido, não, tá dando certo, vamos juntar aqui. Aí ele deu um valor, eu juntei outro valor e a gente comprou a nova. Vou postar ela. Isso que eu ia falar, posta a geladeira nova. Eu ia te perguntar exatamente isso, porque assim, ó, tem uma outra coisa que você até não evidenciou muito, eu acho que pelo seu perfil, assim, de você ser muito autorresponsável. Eu vejo muito essa característica em você. Você bate no peito e fala assim, não, é comigo, eu resolvo. Mas, cara, o teu marido, não por maldade, ele não te deu apoio, né? Ele não te apoiou muito pra você fazer o curso, não. Ele não botava fé que ia dar certo, né? Não. Como é que você superou isso? Conta um pouquinho. Não, assim, ele nem sabia, vou dizer a verdade, ele nem sabia. Que ele disse,
porque quando eu fiz o investimento, né? Aí ele disse, rapaz, aí ele, tá certo, aí, o que, que você tá fazendo nas aulas que eu tô assistindo na internet? Aí eu disse, umas aulas que eu tô assistindo na internet, né? Aí ele disse, tá certo, e tá dando certo isso? Aí eu disse, tá dando. Aí, aí quando eu recebi o salário, ele, rapaz, esse negócio dá certo, viu? Esse negócio dá certo. Quando a gente conseguir mudar quanto a salário, e ele viu o meu empenho em estar buscando na agência, tudo direitinho. Aí ele já, assim, mudou, né, a visão um pouco com relação ao curso, mas no começo ele não sabia, ele via da minha dificuldade, né, com relação às dívidas, porque assim, a gente já fez algumas outras tentativas, né, eu acho que ele estava desacreditado, como eu disse, que eu estava de maneira negativa, influenciando muito essa questão com a minha família, né, e a gente começa um desgaste mesmo, que é normal, né, esse desgaste, e ele não estava mais acreditando em mim, de alguma forma, né. Aí esse apoio foi porque eu não estava acreditando mais também. Então, e eu tô dizendo isso porque sempre que alguém me fala assim, meu marido tal coisa, meu marido isso, eu falo assim, cara, seu marido só vai te apoiar quando ele vê ações diferentes. Então, assim, você fez uma coisa que, assim, eu sempre falo, eu não apoio, mas eu entendo que é não falar. Tipo assim, cara, só faz. Porque quando ele vê dando certo, ele vai acreditar, né? E eu ia te perguntar isso, Edjane. Cara, como é que você se sente hoje? Eu lembro muito da sua expressão. Você tava muito assim, cansada, tipo assim, será que vai dar certo? Cara, como é que você tá hoje? Como é que você se sente hoje? Eu ia até te perguntar isso. O dinheiro tá sobrando? Conta pra galera como é que é seu mês hoje, como é que é quando você recebe seu salário? Então, hoje aí dá para sobrar, né? Um valor que, assim, esse valor a gente tá investindo, né? Eu estou guardando, né? Com o curso de gestão sua, no curso a gente aprende isso. Então, o valor que está sobrando, eu estou guardando porque eu tenho algumas dívidas que estão em T1, né? Que tu suspendi o pagamento para gente guardar esse valor, para negociar depois. Então, a sobra é para isso, e o restante eu estou conseguindo sair mais um pouco, estou conseguindo me ajustar, coisas que eu não fazia antes, dessa vez a gente já está conseguindo fazer. Graças a Deus, eu estou assim, bem melhor, acho que o meu relacionamento em casa melhorou um pouco, né? A tendência é melhorar mais, porque nada se muda assim de uma hora para outra, mas assim, eu tô confiante no processo, estou confiante em continuar esse processo até, porque assim, o que me incomoda muito é que daqui a 8, 9 anos eu vou me aposentar, né? Eu tô querendo me aposentar, vou me aposentar. E também isso me preocupava muito, de me aposentar cheia de dívida, né? Que eu tenho uma tia que é assim, que ela hoje não se aposenta porque o salário não dá e ela está cansada, e eu vejo que ela precisa se aposentar e ela não consegue, porque senão o salário vai diminuir. E eu também vi esse exemplo, eu digo, não dá, isso não dá, não quero me aposentar assim. Aí eu quero me aposentar sem empréstimo nenhum, sem, assim, aí eu tenho essa meta, sabe, para daqui a 9 anos eu tá com todo... Eu acho que antes disso tá tudo resolvido, né? E eu não faço o que eu ia falar. Eu acho que você vai resolver antes e eu quero até te fazer um desafio. Você vai topar vir aqui de novo quando tiver acabado tudo, né? Porque até os consignados vão acabar. Porque eu sempre falo, consignado não é uma dívida que se acaba com ele assim do dia pra noite. Porque é um empréstimo longo, é uma taxa baixa. Então, em geral, tem gente que tem empréstimo consignado muito alto. Não é o caso da Edjane. Os empréstimos dela já tem uma taxa que é quase a taxa mínima do mercado. Assim, não é uma taxa pro nível do serviço dela, né? Então, os consignados, eles estavam lá no contra-cheque dela e eles vão levar um tempinho agora, só que ela já sabe que dá para pagar antes, mas que também não adianta enfiar o pé pelas mãos. Já eliminou? Foram 4 dívidas até agora, pelas minhas contas, ou foram 5? Sim, 4. Sim, foi o 4. Cheque especial, o cheque especial, um dos empréstimos, não, e 2 negociações, 4, né? 4. Então foram 4 dívidas, já eliminou as 4 dívidas, então assim, e o dinheiro já sobra para você poder viver. Teve alguma coisa assim, fora a geladeira, que você pôde voltar a fazer, que você ficou feliz? É porque eu lembro coisinha boba, assim, que eu fiz e que eu falei, ai, cara, como é bom poder fazer isso. Até hoje eu lembro, inclusive. Tem uma coisa, assim, que te marcou mais? Assim, o que eu posso fazer agora que eu não fazia, e fazia, assim, de 2 em 2 meses, é fazer a unha. Olha só. Dá pra fazer a unha, entendeu? É coisa simples, mas, assim, que é coisa que eu fazia de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, mas agora eu posso fazer de 15 em 15. É simples.
fazer besteira. É simples, mas faz diferença, né? Faz diferença. Faz. Inclusive, eu estou sem fazer a minha unha, foi por falta de tempo, estou agoniada com esse pé sem fazer. Então, assim, super te entendo. E assim, eu queria te fazer uma última pergunta. Cara, o que você diria pra Edjane que lá atrás não acreditava nela? Porque olha o que você me escreveu. Posso ler pra você o que você me escreveu? Pode. Você escreveu bem assim: Dagi, eu costumo me auto-sabotar. E muitas vezes eu começo algo e não termino. Isso não é mais verdade, né? Você tá, né? Acho que não sou merecedora de algo positivo, mas eu tô tentando mudar essa mentalidade e me dedicando para acreditar mais em mim. Também me sinto culpada porque meu companheiro, ele era um cara muito organizado antes da gente casar. E hoje eu coloquei nele, né, o bolo da dívida também. Aí você colocou, ele não coloca muita fé no curso, mas eu percebo que ele tá torcendo para que eu siga em frente. Então, assim, eu achei muito marcante isso que você colocou aqui. Eu acho que você... Eu queria saber, assim, que conselho que você daria para a Edjane lá atrás, que não acreditava que ela ia conseguir, que acreditava que não ia dar certo para ela, ou que ela ia desistir no meio do caminho. Eu ia dizer a ela que não pertencia à fé e à esperança. E que ela continuasse. Que ela não perdesse a fé, que ia dar certo. Era isso. É mais voltado à fé mesmo e à esperança. Que nunca deixasse de acreditar. Era isso. Que era isso que eu ouvia. Assim, não fundia no meu coração. Eu sempre ouvia isso. Não foi dessa vez, mas você vai conseguir, não foi dessa vez. Porque tudo que eu faço na vida é assim, né? Aí eu fiz 3 vestibulares, aí não deu certo, não foi dessa vez, mas você vai conseguir. Meus pais tinham, apesar da gente viver no processo de endividamento, meus pais, eles sempre foram muito a favor da educação, né? Meu pai pintor de paredes, minha mãe trabalhava como serviços gerais e tal. Mas assim, eles sempre incentivaram a gente no processo de educação, sempre nos incentivaram a estudar. Eu sou pedagoga, né, de formação, tenho especialização em educação de adultos, mas assim, nesse processo, nós somos cinco irmãs, eles sempre ensinaram a gente, né, questão de ética, de moral, mas nesse processo de educação financeira tiveram uma falhazinha, né, mas assim, normal, né, assim, a gente sempre tem os defeitos, né, qualidades, mas tenho certeza que a educação que eles nos deram foi muito importante para a minha base enquanto pessoa, enquanto ser humano. Posso chamar alguém para te fazer uma pergunta? Pode ser. Então, Edjane, como foi que você conseguiu, né, desenrolar assim, e, apesar das pessoas não acreditarem muito em você, mas uma coisa que assim eu admiro muito em você e em outras pessoas é você mesma acreditar em você independente dos outros. Isso, então, como eu falei, a gente falou, assim, foi um processo, né? Eu não acreditava, eu achava que eu não merecia viver fora daquele mundo das dívidas, porque às vezes a gente pensa que é só questão de acreditar, mas é questão também de merecer. Às vezes a gente acha que está naquele processo e a gente merece por algum motivo, por alguma coisa, mas assim, se a gente pensar que a gente merece estar, né, sem dívidas, estar estabilizada financeiramente, a gente merece. E o processo dentro do método ajuda a gente a fortalecer esse nosso merecimento. O método ajuda a gente a pensar que existem outras alternativas, que a gente pode, assim, mudar esse processo mental, e também não que o curso seja de automotivação, de merecimento, essas coisas, né, de inteligência emocional. Mas assim, quando você está dentro do processo e você primeiro tem que acreditar que vai conseguir, o método vai lhe dar as técnicas e as ferramentas para você avançar no processo, sabe? Mas assim, você tem que acreditar primeiro. E assim, o método existe, ele é um fato, ele é verdadeiro. E eu posso, assim, estou aqui, né, para dizer isso. E pode acreditar que você vai fazer isso, claro, dependendo de você. E independente disso, eu vi pessoas que não conseguiam nem mexer no computador dar todo suporte. Assim, vi meus colegas com tanta dificuldade que para mim era assim simples, mas meu colega tinha mais dificuldades que eu na minha turma, né?
e vi assim, idade segurando a mão, a equipe segurando a mão desses colegas que não sabiam nem mexer, porque tem algumas coisas que a tecnologia às vezes emperra, né, a gente de funcionar, mas assim, eles dão suporte mesmo e é muito bom e vale a pena, sim. Tenho certeza que você tendo interesse, você vai conseguir avançar. Tenho sim, Edjane, eu quero depois falar com você sobre isso, na verdade. Hoje eu tenho 3 filhos, tô com essa cara de bolachão que eu descobri agora que mais uma vez eu tô grávida e tô desse jeito, sabe? E eu não tô grávida. Mulher, eu não tô grávida não, mas minha cara é de bolachão também, olha. Nordestino, né? Nordestino, cara de bolachão. Mas enfim, eu também quero sair, porque assim, hoje eu sou promotora de vendas e o salário é muito pouco, amiga, muito pouco mesmo, para 3 filhos, hoje 4, entendeu? Separada, então eu quero dar pelo menos, já tem tempo já que eu venho pesquisando método, sabe, para ajudar a gente, dar uma guinada na vida, né? Mas vai lhe ajudar sim, viu? Pode ter certeza. É uma maravilha. E a equipe dela também. Eu até quero fazer uma pergunta para a Edjane, complementando a pergunta dela. Edjane, teve alguma coisa nesse processo que você aprendeu, assim, na semana, dentro do método, que você nem imaginava que era possível, assim, que você nunca tinha escutado falar antes? Meu Deus, como assim? Teve alguma coisa? Então, foi a questão da conta salário, né, que eu aprendi na semana, não sei se vocês vão participar, ou quem vai participar, era assim, como eu ter acesso à conta salário. Eu não sabia que eu tinha direito a essa conta salário e nem sabia como é que funcionava para ter acesso à conta salário. Que é algo tão simples que a pessoa diz, isso aí é normal, é direito, que é um direito nosso, né? Ter a conta salário, que muitas vezes os bancos nos negam esse direito. Então, a professora ela vai ensinar direito no método como é que funciona, como é que você tem acesso. Então, aí alguém disse até a mim, mas isso é simples, todo mundo tem, eu que não quero. Mas, assim, às vezes as pessoas dizem isso, eu que não quero conta salário, porque aí a professora vai explicar no método como é que funciona essa questão, né, os acessos que tem, o que é que você pode fazer ou não com a conta salário. Mas, assim, a conta salário para mim foi um divisor de águas dentro do curso, que é algo simples, que nem todo mundo sabe que você tem direito, é o direito nosso da conta salário. E que abre uma puta porta para negociação. Isso, mas Cida, com certeza. Cida, eu amei que você fez essa pergunta. Ô, Edjane, eu quero te perguntar mais uma coisa, eu esqueci de perguntar isso, mas eu acho que você até acabou me respondendo, né? Porque acabou que você ficou assim, ai meu Deus, o curso eu vou ter que pagar, é mais uma dívida. Mas como é que você deu conta de pagar o curso? Então, como eu disse no começo eu estava com débito com a escola da minha filha, né? Aí, por coincidência, na mesma época, foi me ofertado um valor, né? Não sei como, apesar de eu estar com score baixíssimo, mas aí um banco me ofertou um valor não lembro agora, mas aí ele me oferta um valor, aí eu disse, eu vou pegar esse valor. Ele tá lá, né? Aí a gente imagina o endividado. A vida do endividado é ver um valor e pegar, né? Aí eu peguei aquele valor. Por coincidência, né? Por destino, por energia, não sei. Por fé nossa, né? De querer mudar. Na mesma época que você abre o curso, né? As turmas, né? Abriu a nova turma, aí já estava se encerrando, né? Aí foi quando eu paguei a escola e sobrou esse valor. Aí deu para pagar a escola e sobrou o valor da entrada, porque aí você só ia abrir para boleto. Aí eu disse, eita, sobrou o valor da primeira parcela. Eu disse, se não der certo, eu vou gastar esse dinheiro. Eu disse, tá, mas se dando certo. Aí eu pensei assim, né? Mas eu sei que vai dar certo. Por quê? Eu vou pagar esse valor e eu vou me empenhar para fazer o curso. Aí o valor que sobrou eu dei a entrada no boleto e o restante eu dividi em 6 prestações. E já finalizaram. Tá quitada. Tá quitada agora. E deu certo, né? Assim, eu podia ter feito qualquer coisa com esse valor que sobrou, né? Porque eu não ia, do jeito que eu tava, as dívidas, tanta coisa que eu tinha para pagar, aí o que sobrou foi bem o valor mesmo da parcela. Eu podia usar para outra coisa, mas eu fiz isso. Tô muito feliz. Foi algo que assim, foi um risco para mim, que assim, não foi nem concurso. Eu acho que nesse momento eu não estava brigando com o curso, nem com ninguém. Não vai dar certo pelo curso e tal. Era comigo mesma.
Eu disse, se eu errar, vai ser eu, não é o curso, não é ninguém, que ela mandou uma coisa e eu acredito nela. Eu estava acreditando em você, então se errar, vai ser eu. E eu digo, eu não vou me deixar errar nem me enganar, eu vou fazer tudo certinho. Foi isso. Ah, muito linda você. Eu queria te agradecer muito pela sua generosidade de vir aqui, falar da tua vida abertamente, assim, no Instagram. Eu acho que vocês são muito, muito generosos, sabe? E olha que doido, você que achou que nem merecia receber pra você, além de você ter recebido pra você, você tá transbordando na vida de outras pessoas. Então, eu acho que isso, eu falo muito pros alunos, assim, eu amo chamar vocês aqui, porque isso é uma prova, assim, sabe? Que é vocês transbordando na vida de outras pessoas. Então, o que te encheu e que hoje tá aí, você tá nesse caminho, gerenciando o seu dinheiro todo mês, fazendo o seu dinheiro sobrar, investindo. Hoje você tá transbordando na vida de outras pessoas. Então, eu só tenho que te agradecer pela sua generosidade. Obrigada, obrigada mesmo. Você é uma aluna nota 10, literalmente falando. E eu tô aqui para que vocês conheçam uma pessoa comum que conseguiu, né, fazer o dinheiro sobrar, que se livrou já de 4 dívidas, apesar de achar que talvez ela não ia conseguir, mesmo sem acreditar nela. Então, assim, Edjane, muito obrigada mesmo pela sua generosidade, e eu te vejo concluindo esse caminho, e eu tenho certeza que daqui a alguns anos você vai se aposentar e a gente vai poder ter um outro papo aqui na internet, você falando, me aposentei, não tenho um consignado na minha vida e tô feliz. E se tiver algum, vai ser porque você decidiu, seja reformar sua casa, seja fazer alguma coisa. Então, assim, ó, os colegas queridos aí dando também, dando seu parabéns pra você também, Edjane, porque eu chamei eles, né? Que eles estavam comigo pra te ouvir. Ó, um beijo pro maridão, pro maridão que não acreditava muito no curso, manda um beijo pra ele e pra sua filhota, que vocês sejam muito felizes, viu? Tá bom, muito obrigada. Obrigadão.